O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Nosso lar é, ainda hoje, um dos grandes marcos do Espiritismo, pois trouxe à tona uma série de assuntos e questões que sequer eram imaginadas por nós encarnados. André Luiz, com sua didática e clareza de pensamento ímpar, traz, talvez de maneira inicialmente despretensiosa, informações sobre a colônia que o abrigou caridosamente após ele passar mais de 8 anos no umbral. E assim, tal qual um repórter morando em um ambiente totalmente distinto do qual ele estava habituado, ele começa a narrar suas impressões, suas amizades, os eventos e especialmente os conselhos e lições que recebe de espíritos evoluídos, como de Clarencio, Lísias e de sua própria mãe. André, após se recompor no hospital do local, começou a sentir a necessidade de fazer algo útil, de trabalhar, preenchendo seus dias com uma atividade, tal como fazia quando encarnado, quando exercia a nobre profissão da medicina. Assim, animado por esse pensamento e vontade, ele conversa com Lísias, seu amigo e auxiliar de saúde. Este o aconselha a conversar com Clarencio, o benfeitor que o havia resgatado das agruras do umbral, a pedido de sua mãe e de outros espíritos que se sentiam na obrigação de interceder por André. Aliás, importante mencionar que Clarencio, além de benfeitor de André Luiz, era um dos destacados trabalhadores da colônia Nosso Lar, sendo um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio e, portanto, acumulador de muita experiência, bondade e sabedoria. Sobre esse ponto, é até interessante lembrar que o Nosso Lar é colônia composta por 6 ministérios: Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Comunicação, Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. Não é o foco agora do vídeo, mas podemos fazer outro vídeo comentando mais sobre esses ministérios, suas funções e outros pontos importantes. O fato é que cada um desses ministérios possuía 12 ministros responsáveis por sua gestão. E nunca é demais lembrar que no plano espiritual, diferente do plano físico, a hierarquia dos cargos é definida pela elevação espiritual, de modo que os espíritos que estão em cargos de chefia são, necessariamente, os mais evoluídos do local. Clarencio está entre os 72 ministros que, juntamente com o governador do local, formam os 73 espíritos que gerem a colônia. Então, por uma lógica matemática, possivelmente Clarencio está entre os 100 espíritos mais evoluídos de Nosso Lar. Pensemos nisso por um instante. Todos nós temos questões que nos afligem o espírito. Devo ou não seguir nesta profissão? Devo ou não seguir com este relacionamento? Devo ou não me manter casado? Imagine você ter a oportunidade de conversar com um espírito muito sábio e bondoso, e ele te ajudar a dar um norte à questão que te aflige. Foi essa a oportunidade que André teve. Ao procurar saber como ter essa conversa com Clarencio, ele foi informado de que o ministro poderia atendê-lo na manhã seguinte, em seu gabinete pessoal. Ansioso, muito cedo, André procurou o local indicado e, lá chegando, surpreendeu-se a encontrar outras pessoas que aguardavam por Clarencio. O ilustre ministro estava no local, tratando de questões mais importantes e urgentes. Mas, quando as finalizou, voltou-se para aqueles que esperavam por sua palavra e passou a chamar, 2 a 2, para a tão esperada conversa em seu gabinete. André se surpreendeu com essa forma de audiência, e confesso que eu também achei peculiar. A explicação para ela é que Clarencio aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outro. É possível se aprender com experiências próprias e alheias, não é mesmo? Após muitos minutos, chegou a vez de André Luiz. Ele foi chamado juntamente com uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. Clarencio recebeu a ambos de forma cordial, deixando-os à vontade para falar. A senhora idosa começou sua solicitação, dizendo que estava ali para pedir auxílio em favor de seus 2 filhos. Ela estava com saudades, e havia se informado de que ambos estavam vivendo exaustos e sobrecarregados de infortúnios aqui na crosta. Apesar dela ter conhecimento da justeza e amorosidade dos desígnios divinos, ela era mãe e não conseguia se subtrair ao peso da angústia. Ao terminar de falar, ela chorou copiosamente. Clarencio dirigiu a ela um olhar fraterno
embora conservando intacta aquilo que André descreve como sua energia pessoal. E respondeu, de forma bondosa, que se ela reconhecia os desígnios divinos, o que cabia a ele fazer? A senhora idosa respondeu que desejava que Clarencio desse a ela recursos para que ela própria protegesse os filhos aqui no plano material. Nesse ponto, Clarencio inicia uma série de pensamentos sábios e muito desconcertantes. Em resumo, ele diz que apenas com espírito de humildade e trabalho é possível a nós protegermos alguém. Imagine um pai terrestre que desejasse ajudar seus filhos, mas se mantivesse em absoluta quietação no conforto do lar. Aqui, as intenções de Clarencio são evidentes. Ele deseja mostrar à senhora que aqueles que desejam ajuda precisam, por sua vez, ajudar. A lei da fraternidade impera no universo. A conversação continuou, e Clarencio questionou a senhora quantos bônus hora ela tinha para apresentar em benefício de sua pretensão. 304, foi o que ela respondeu. É de lamentar, disse o nobre ministro sorrindo, pois aquela senhora já estava na colônia, nosso lar, há mais de 6 anos, e havia dado à colônia, até aquele momento, apenas 304 horas de trabalho. E é interessante, pois logo após ela se recuperar das lutas sofridas no umbral, o próprio Clarencio havia oferecido atividade na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. A mulher rebateu, dizendo que aquele serviço era intolerável, pois era, nas palavras dela, uma luta incessante contra entidades malfazejas. E assim, para ela, era natural que ela não se adaptasse. Clarencio continuou em seu estado de espírito que André descreve como imperturbável. Disse o ministro que a havia depois colocado entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras, ao que a senhora idosa replicou, dizendo que ali era ainda pior, pois aqueles apartamentos andavam repletos de, nas palavras dela, pessoas imundas, com palavrões, indecências e miséria. Clarencio continuou, e disse que, reconhecendo as dificuldades daquela mulher, encaminhou-a para que cooperasse na enfermagem dos perturbados. A suplicante mulher, uma vez mais rebateu, dizendo que ali naquele lugar, somente quem toleraria seriam os santos. Disse que fez o possível, mas, novamente nos seus termos, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Clarencio menciona que tentou, uma vez mais, remanejar aquela senhora para outros campos de trabalho. Dessa vez, ele a encaminhou para os gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. Porém, talvez enfadada com as providências de Clarencio, aquela mulher havia se recolhido, deliberadamente, aos campos de repouso. Infatigavelmente, ela replicou, afirmando que também ali era impossível continuar, pois, segundo ela, só havia encontrado experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos. Pensemos um pouco sobre a situação. Aquela senhora desejava uma intervenção aos seus 2 filhos encarnados. Para isso, era necessário uma série de trabalho de diversos espíritos de diversas áreas. Mas ela própria não tinha interesse em trabalhar em área alguma. Ela estava ali pedindo ajuda de diversos espíritos para que auxiliassem em benefício de seus 2 filhos, mas quantos filhos de outros ela havia ajudado? O ministro continuou a palestra, aplicando lição valiosa. Disse que trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para que se ajude alguém, é preciso ter irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar aqueles que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Após dar uma série de exemplos à solicitante, o seguro ministro faz pequena pausa, talvez para permitir que aquela senhora refletisse, e depois prosseguiu. O que faria ela na terra se ainda não aprendeu a suportar coisa alguma? Se fosse dado àquela senhora a bênção de estar aqui na crosta para ajudar seus filhos, ela estaria numa situação inteiramente incapacitante, pois não detinha o conhecimento necessário para prestar ajuda justa, e pior, não havia granjeado amizades que poderiam cooperar para a realização da ação que necessitava. O ministro a alertou.
Para que se possa realizar um auxílio, é necessária a cooperação de muitos espíritos a quem nós, por nossa vez, tenhamos ajudado. Os que não cooperam, não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E conclui o ponderado e sábio Clarencio: se a irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Nesse instante, Clarencio indica para a senhora que ela deveria retornar aos campos de repouso, onde havia se abrigado ultimamente, e lá deveria refletir. Depois o assunto seria examinado com a devida atenção. A mãe solicitante, nesse momento, sentou-se, com abundantes lágrimas brotando-lhe dos olhos. Quantas reflexões cabem nessas lições passadas por Clarencio? Quantas vezes nós reclamamos daquilo que aparece em nossas vidas, especialmente em nossos empregos? Quantas vezes desejamos ajuda, desejamos um relacionamento perfeito, uma vida maravilhosa, recursos e mais recursos do planeta, mas não movemos um palito para ajudar o próximo, para tornar nossas vidas úteis também para o todo, e não apenas para o nosso umbigo. E o campo de repouso? Quantas vezes desejamos que nossas vidas sejam verdadeiros campos de repouso, desejando aposentadorias precoces, prêmios de loteria, heranças? Mas esses caminhos nos trarão um crescimento espiritual? Parece que não necessariamente. Quantas lições há nesses ensinamentos? Nos comentários, aponte aquilo que você entendeu das lições de Clarencio, para que todos nós possamos usufruir de seus pensamentos e refletirmos juntos a respeito. Por fim, Clarencio voltou seu olhar para André. André levantou-se hesitante. Viu aquele espírito grandioso, sábio e correto, olhando para ele compassivamente. E, ao mesmo tempo, viu aquela mãe, chorando copiosamente, amargando as palavras sinceras e duras que reverberavam sobre sua mente. Arrependido, André viu que não havia mais tempo para recuar. Mas isso é história para um outro vídeo. Muita paz e luz.